o crescimento chinês do Brasil é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco, ex-diretor do Banco Central, o professor Carlos Eduardo Freitas, que também é consultor econômico. Participa dessa entrevista conosco o jornalista Davi Merig. Professor Carlos Eduardo, antes da gente entrar na questão da indústria e da agricultura, eu queria esgotar um pouquinho essa questão dos juros, né? Porque há um impacto emocional de o Brasil ter voltado ao juro de 2 dígitos. Estava todo mundo satisfeito com o juro de 1 dígito, estava caminhando para o panorama internacional, agora voltou ao juro de 2 dígitos, ainda falam que vai crescer mais ainda. Quer dizer, eu lhe pergunto assim, não haveria outra solução? Por exemplo, aumento do compulsório em vez de aumento da taxa de juros, não haveria outra solução para o Banco Central e deixar o juro meio quieto? Deixando a questão do compulsório de lado, por enquanto, sim, o juro pode ficar em 1 dígito. O juro pode ficar em 1 dígito. É só a inflação cair. Quer dizer, se nós suponha você que nós possamos ter uma taxa de inflação de 3,5% ao ano. Perfeitamente factível. A taxa vai subir, vai trazer inflação para isso. O superávit primário na parte fiscal vai consolidar isso. A inflação vem para 3,5%. Nós estávamos aí com uma taxa... A meta é 4,5%, né? Fica na meta, dá para ir... Não, estou falando 3, abaixo da meta, do centro da meta. Sim, suponha que o governo... centro da meta. Se o governo fosse no centro da meta para 3,5%, o que seria uma ótima medida para até possibilitar o Banco Central trabalhar com juro menor. E, bom, com 3,5%, se nós tivermos uma taxa de juros real de 4,5%, que é uma taxa alta até. Alta. Comparado com o mundo, é alta. 4,5% real. É alta. Com o mundo Tem hoje. gente cobrando negativo? Tem gente cobrando negativo. A taxa de juros nominal básica vai dar 8%. Vai dar 8%. Quer dizer, se você achar 4,5% é alto, vamos trabalhar com uma taxa de juros real de 4%, vai dar 7,5%. Então, o importante é que nós possamos fazer a inflação cair. Porque se a inflação for de 5,6% ao ano, 5,7% ao ano, não vai ter jeito. Quer dizer, aí a taxa de juros tem que ser mais alta, porque a tensão inflacionária é forte, e aí nós vamos para 2 dígitos. Juro de 1 dígito, no máximo uma inflação de quanto, no cálculo? Olha, eu trabalhei, eu só fiz um exemplo, com 3,5%. Abaixo do centro da meta. O senhor não trabalha com a meta, estou supondo que o governo agora, ao fazer a meta para 2012, ele tivesse o descortínio e o vislumbre de reduzir a meta. Porque meta alta faz juro mais alto. Porque meta baixa cria uma expectativa favorável. E o senhor acha factível essa previsão de uma meta inferior? Tranquilamente, quanto é que está o mundo hoje? O mundo hoje está com inflação muito baixa. Absolutamente factível. Eu não vejo nenhuma razão para nós termos uma inflação hoje maior que 3,5%. O Brasil tem credibilidade, tem muito investimento estrangeiro aqui. A nossa dívida pública, o governo não tem mais o problema de dolarização de dívida. As reservas altas. Pelo contrário, ele é credor líquido. Então, isso era a fragilidade externa que eu mencionei, que é uma coisa que fazia a nossa taxa de juros ter que ser mais alta. O governo tinha muita dívida em dólar, não só a dívida externa, mas a dívida interna atrelada ao dólar. Esse que era o perigo. Hoje é o contrário. Então, quando o dólar valoriza e o real desvaloriza, o governo fica mais rico, melhora a situação fiscal. O que aconteceu na crise? Então, esse é um fator que nós eliminamos. O tal efeito riqueza é basicamente o seguinte: se a dívida pública ela está em juro fixo, vamos dizer, perdão, 10% ao ano, 8% ao ano, nominal, e é esse o juro. Quando o Banco Central sobe o juro, o valor daqueles títulos diminui. Então, os detentores ficam mais pobres. Eles têm que gastar menos. Vice-versa, quando o juro baixa, o valor dele sobe, os detentores ficam mais ricos. Nós estávamos numa trajetória excelente. Nós estávamos reduzindo os títulos indexados a Selic, indexados a câmbio praticamente pararam, ficou uma parte indexada a índice de preço e outra parte que chama o juro pré-fixado. Agora, com essa subida da inflação, o mercado começou a procurar títulos indexados ao índice de preços. Começou a abandonar
Então, esse é um caminho... Ou seja, apostando na inflação? Apostando na inflação, claro, a inflação estava subindo todo dia. Claro. Uhum. Você vai ficar com o juro pré-fixado, você só sabe que o juro vai subir para ter prejuízo. Então, era necessário, quer dizer, restabelecer esse caminho, aumentando, voltarmos a trilhar aquele sendeiro antigo de aumentar o juro pré-fixado, que isso melhora, dá mais efeito riqueza, no caso de necessidade de subida de juros. Me explica um pouquinho esse efeito riqueza. É o seguinte, você tem um título de 100, que rende juro de 10% ao ano. O cidadão, ele tem um cidadão, título. tem um título. Então ele ganha R$10 por ano no título. Muito bem. Se amanhã o Banco Central sobe o juro para 20%, né, o que vai acontecer com esse cidadão? Ninguém mais vai comprar o título dele por R$100. Quem comprar o título dele vai querer receber R$20. Não, 100. Ou seja, o título vai passar a valer R$50 no mercado. Ou ele vai ter que esperar o vencimento do título, daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos, ou se ele precisar do dinheiro... Ele vai ter que suportar um deságio. Ele vai ter que suportar um deságio. Não porque haja desconfiança no pagamento do papel, mas simplesmente porque, olha, se eu aplicar num título novo, para cada R$100 eu vou ganhar 20. Eu estou colado na inflação. Se você está pagando 10 por esse seu título, eu só vou pagar pelo título 50. Esse é o chamado efeito riqueza que contribui fortemente para a redução da demanda. Então isso torna o impacto do aumento de juros a força da política maior. Quando nós temos uma percentagem menor assim, título indexado a Selic, a LFT ou LTN, uma das duas, o que acontece? Ela indexa pelo passado. Ela subiu os juros, ótimo, eu vou ganhar mais. Desceu os juros, que pena, eu vou ganhar menos. Mas eu não tenho o efeito, o impacto. Então, isso tira força. Então, você tem que ter mais juro para obter o mesmo efeito. Essa é uma razão. A outra, evidentemente, é o receio fiscal, que ainda paira. Diminuiu muito. A nossa taxa de juros veio baixando dramaticamente de 2002 para cá. Esse aumento todo que vocês viram no crédito, setor privado, que durante os 2 mandatos do presidente Lula subiu de 24% do produto interno bruto para 45%, isso cresceu no espaço que o governo abriu com seus títulos públicos, que a taxa de juros baixou. E as finanças públicas melhoraram. Não houve um crédito. Se você olhar a estatística do valor total do crédito, ele subiu pouco. O que subiu para o setor privado aí incluídas empresas estatais e mesmo os governos estaduais e municipais, subiu no vácuo aberto pela... E o que o senhor disse sobre o custo desse movimento? Na medida que se reúne o Copom, eles vão aumentar 0,75 pontos na taxa de juros, aumenta, e o impacto disso no serviço da dívida pública? Sim, aí tem um impacto, você está avisando a dívida pública, avisando o setor público o quê? Que ele deve se endividar menos. Isso tem um impacto na dívida pública. Mas vai pagar mais. Vai pagar mais, ele vai pagar mais e, portanto, é um aviso para que ele se endivide menos. Puxar a correia. Puxar a correia, é um aviso para que... Quer dizer, o que acontece? Se eu aumentei, se vai lhe custar mais, o gestor do Tesouro, ele tem que estar preparado para isso. Então, por isso que é necessária a coordenação das políticas monetária e fiscal. O doutor Otávio Bulhões, quando criou o Conselho Monetário Nacional na reforma bancária de 65, o objetivo do Conselho, o Conselho Monetário Nacional, ele foi o sucessor do Conselho da SUMOC. Mas o objetivo muito claro... Antes da existência do Banco Central. Nem existia Banco Central na época. Existia o Conselho da SUMOC, existia a SUMOC. O Banco Central, ele nasceu de um cruzamento da SUMOC com o Banco do Brasil. Professor, vamos voltar um pouco aqui para a questão do PIB e tal, que a ideia de sazonalidade. Davi, eu só queria chegar no compulsório, deixa ele esgotar. E, finalmente, eu só queria, então, por que não elevou o compulsório em vez de elevar a taxa de juros? Você pode uma ideia que você poderia ter seria elevar o recolhimento compulsório, o que poderia permitir eventual colocação de títulos a preço mais baixo. Aliás, qual seria o... não, isso por aí que não? Você tem um limite, porque você, ao fazer isso,
Você direciona... Na crise nós elevamos o compulsório. Não, nós reduzimos. Ou reduzimos o compulsório, exato. Aí se Pusemos elevasse agora... Pusemos mais dinheiro na economia. Nós voltamos, já elevamos, já trouxemos... elevamos agora, depois da crise. Para os níveis anteriores à crise. E se elevasse o compulsório, tem uma ideia até de um assessor de uma candidata à presidência da República que propôs isso, um economista de São Paulo, da Getúlio Vargas de São Paulo, aumentar o compulsório. Sim. Qual seria o inconveniente disso? Olha, isso tem um inconveniente, você vai tolher realmente... É uma maneira de fazer, pode fazer. Você pode fazer você pode aumentar o recolhimento compulsório. O que vai ocorrer? O Tesouro vai pagar menos juros. Que é bom para o setor público. Você pode elevar o compulsório. Por que não eleva? Nós temos compulsório muito elevado, né? Nós temos compulsório de depósito à vista, já é quase 50%. De modo que você vai... Ou seja, daquilo que o banco recolhe como depósito à vista, ele tem que determinar esse percentual de quase 50% e tem para o Banco Central. Sobre depósito a prazo. Tem. Isso é um instrumento de política monetária, como a taxa de juros. Ele reduz a capacidade de empréstimo dos bancos. Vamos voltar para o PIB? A questão do PIB e sazonalidade. A taxa de crescimento de 2,7% do PIB registrada nesse primeiro semestre, em relação ao trimestre imediatamente anterior, foi obtida com o ajuste sazonal. Como é feito esse ajuste? Se não for feito, pode levar a uma leitura incorreta dos números do crescimento da economia? Como você explicaria isso aí? Claro, você tem toda a série estatística econômica, temporal, por exemplo, o valor do PIB, o valor de salários, o que você quiser, eles têm, em geral, três componentes. Tem três movimentos embutidos. Tem um movimento de longo prazo, que é a tendência, tem um movimento de médio prazo, que é o ciclo, e tem um movimento de curto prazo, que em geral são as variações chamadas estacionais ou sazonais, são as variações dentro do ano. Né? Então, no caso, você tem, as vendas sobem no Natal, então você não pode medir o comportamento do comércio pelas vendas do mês de dezembro, porque elas estão infladas por um fator sazonal. Tem Dia das Mães em maio, Dia dos Pais em agosto, assim por diante. Então, por vários modelos estatísticos, são calculados chamados índices sazonais. Então, por exemplo, no caso do PIB, eu até calculei de forma tosca, para dar um exemplo. Por exemplo, no primeiro trimestre, o PIB do primeiro trimestre, em geral, o valor que ele apresenta, né, sem o ajuste, ele é 3%, ele está 3% abaixo da tendência. Então, é necessário fazer um ajuste, senão, se você colocasse o PIB sem ajuste, ele teria dado uma variação negativa de 0,26% em relação a dezembro. Porque dezembro, o índice de sazonalidade é praticamente 1, é muito próximo. O valor de dezembro do PIB, do último trimestre, é praticamente igual ao valor de tendência. Então, se você calcular, se você fizer o cálculo sem fazer a depuração, você ia pensar, o PIB do primeiro trimestre caiu. Não caiu. É porque ele está influenciado pelo efeito sazonal, que ele normalmente, em média, ele é 3% abaixo. Então, você tem que fazer um ajuste nele para cima, para que você saiba quanto é que foi, quanto é que tem ali exatamente. Ou seja, a queda de 0,26% no primeiro trimestre é muito boa, ela equivale a uma subida de 2,7%, olhando a tendência. Depois você tem outros trimestres, tem um trimestre que é muito, muito forte, não é? Por exemplo, o terceiro trimestre. O terceiro trimestre, normalmente, o PIB que é apresentado, ele fica 1,8% acima da tendência. Então, você tem que jogar ele para baixo. Professor, vamos entrar um pouquinho na indústria e agricultura. No primeiro trimestre deste ano, comparando-se com o último trimestre de 2009, a indústria registrou um crescimento de 4,2%. Se for comparado o primeiro trimestre de 2010 com o primeiro trimestre de 2009, quer dizer, aquela comparação de 12 meses, o crescimento vai para 14,6% da indústria. A agricultura, nessa mesma comparação, em relação ao trimestre imediatamente anterior, o primeiro trimestre de 2010,
agropecuária, de modo geral, foi 2,7% de crescimento, bem menos que a indústria, portanto. E no período de 12 meses, né, primeiro trimestre de 2010 com o primeiro trimestre de 2009, o crescimento foi de 5,1% da agropecuária. Como é que o senhor analisa esses dados? A indústria foi a que sofreu mais. A indústria despencou na crise. No último trimestre de 2008, primeiro trimestre de 2009 despencou. Daí ter sido beneficiada com o benefício fiscal maior. Benefício fiscal maior para recuperar. Então, como eu disse, o índice agora do primeiro trimestre de 2010 é um índice igual. Eu olhei a série, é igual ao índice do terceiro trimestre de 2008. Um pouquinho acima do índice do primeiro e segundo trimestre. Primeiro e segundo trimestre de 2008, o índice estava em 135. Terceiro trimestre, 138. Aí despencou. E agora deu 138, ou seja, voltou para lá. Então, ela sofreu muito. A indústria. A agricultura sofreu menos, por um fato que vocês próprios já salientaram aqui, quer dizer, a elasticidade de renda é menor e o crédito foi basicamente mantido até por força da nossa política. Esse raciocínio também se aplica à construção civil, por exemplo. O setor cresceu quase 15%, 14,9% no primeiro trimestre, quando comparado com o primeiro trimestre de 2009. É o mesmo raciocínio? Também é o mesmo raciocínio. Eu aplicaria basicamente o mesmo raciocínio, se bem que tem incentivos adicionais do governo que se mantiveram. O programa Minha Casa Minha Vida é um programa que se manteve, ele não está ligado exclusivamente à crise. Quer dizer, é um programa que veio. Há incentivos, mas eu acho que basicamente se aplica o mesmo, porque a construção civil depende de crédito. A crise que nós tivemos foi uma crise de crédito. Houve um estrangulamento não, pior, houve um colapso de crédito no final de 2008 e início de 2009. Então, se aplica. A agricultura e os serviços sofreram também muito menos. Por isso que eles não tiveram um crescimento tão explosivo. O investimento e a poupança. No próximo bloco.